Salve, salve maconheiros, aqui quem tá falando é o Chapado de Informação, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, um comparativo entre Stereo 4 e Phoenix Pro. São dois vaporizadores que muitas pessoas buscam, né? Eu vejo muitas pessoas buscando no Reddit, falando aqui no canal. Eu tive essa ideia de trazer esse comparativo pra mostrar pra vocês qual vale a pena de fato e pra você poder gastar o seu dinheiro da forma certa e não passar perrengue em relação ao vaporizador que você escolhe. Tendo isso em mente, vamos começar o nosso comparativo. Bom, para esse comparativo, eu acabei utilizando como base alguns pontos, sendo eles facilidade, qualidade de construção, vapor/sabor, o airflow deles e qual realmente é custo-benefício. Para a gente começar falando sobre eles, o primeiro ponto seria a facilidade. No vídeo, eu deixei alguns cortes, né, algumas imagens, alguns vídeos de fundo mostrando como funciona cada dispositivo, como que a gente mexe neles, tamanho, enfim, deixei tudo detalhadinho ali pra gente ter uma visão de como funciona. Mas falando agora sobre a facilidade, se você tá buscando um vaporizador de ervas que você literalmente liga e usa, eu diria que é o Phoenix Pro, porque o Phoenix Pro ele tem uma bateria interna, ele tem um bocal de vidro que dá pra você regular ele tem uma tela bem intuitiva, bem grande também, os botões dele são bem intuitivos, ele não tem muitos comandos, então o Phoenix Pro é literalmente apertou o botão principal e o botão de mais ou menos, me fugiu da cabeça, você consegue alterar entre Celsius e Fahrenheit, e se você segura o botão principal, você aumenta ou diminui o tempo da sessão. Então é um vaporizador que você não tem tantas configurações para fazer nele. Então basicamente você coloca a erva na câmara, liga ele com 5 cliques, coloca pra deixar ele aquecendo, né, na temperatura que você busca e utiliza quando ele chega na sessão. E esse ponto da facilidade no Phoenix Pro é muito boa, mas o Stereo também não fica para trás, porque o Stereo ele também é bem intuitivo de usar. Ele literalmente são 3 cliques para ligar ele, até se você aperta na tela uma vez ele mostra uma mensagem falando 3 cliques para iniciar. Então você tem que apertar 3 vezes para iniciar a sessão, aí você regula ele com mais e menos. E o Stereo ele tem algumas outras funções que é tipo virar a tela, mudar para Fahrenheit, na questão da sessão dele, é de 4 minutos, 6 e 10 minutos, então tem algumas outras funções, não é nada complicado, porém, em questão de facilidade, o Phoenix Pro ele é bem mais simples, tá? Literalmente liga e usa. Já o Stereo, ele acaba sendo um vaporizador que você tem que ler ali um pouquinho o manual para entender o que ele faz de fato, sabe? Claro, ele vai produzir vapor, mas entenda as outras funções dele. E visto isso, o Phoenix Pro ganha esse primeiro ponto. Agora falando sobre o segundo ponto, que seria a qualidade de construção, ambos os vaporizadores eles são muito bem construídos, seja num detalhe da tela, um botão, onde fica a bateria, no caso do Stereo, onde fica a entrada tipo C para carregar eles, então eles são bem construídos, mas um ponto que me chama bastante atenção entre o Stereo e o Phoenix Pro é que o Stereo, como ele é um corpo todo de aço escovado, ele acaba sendo bem pesado. Ele é um vaporizador pesado, então você sente que se você pega o Phoenix Pro na mão e o Stereo na outra, você sente que o Stereo ele dá uma pesada na balança, enquanto o Phoenix Pro, ele literalmente, como ele é meio de plástico, a carcaça dele, então você sente que ele é bem leve mesmo. Mas, nesse ponto, eu prefiro um vaporizador que seja mais pesado e que tenha uma durabilidade para qualquer daninho, tipo, bateu numa mesa, bateu na quina da mesa, né, no caso, qualquer coisinha que possa danificar a carcaça do vaporizador, eu prefiro um vaporizador que seja mais resistente. Então, nesse quesito, o Stereo acaba ganhando, porque ele é bem resistente. Para o nosso terceiro ponto, a gente vai falar agora sobre a questão do vapor/sabor dele. Então, um ponto interessante é que eu deixei no decorrer do vídeo alguns testes que eu realizei com tabaco. Então, foram testes que eu realizei tanto com o Stereo quanto com o Phoenix na mesma temperatura. Não falando do tabaco e sim falando da outra erva seca, a extração dos dois é muito boa. Porque, primeiro, o Stereo ele tem o ajuste de airflow. Então, você consegue literalmente deixar ele completamente aberto, completamente fechado ou no meio termo. Eu utilizei das três formas e pra mim o que me surpreendeu muito, porque eu não gosto de um airflow muito aberto, mas o que me surpreendeu muito foi o airflow aberto dele, o airflow completamente aberto. Então, fazendo algumas sessões, puxando ali entre 7 e 8 segundos de forma contínua e bem de leve, eu senti que eu consegui trazer bastante
mas bastante vapor mesmo. Literalmente em 3, 4 puxadas você já tá extremamente chapado. Então isso é maravilhoso. E o Fenix Pro, ele não fica para trás, porque o Fenix Pro, ele também traz uma extração excelente. Ele traz uma extração que você fica até abismado. No vídeo eu mostro que eu fiz o teste, então eu acabei puxando ele um pouco ali, dando uma tragada no teste para poder aquecer a câmera, e vocês vão conseguir ver que sai vapor até pelo bocal, que o negócio ele produz vapor mesmo, ele é muito bom, ele extrai muito bem. E aí, infelizmente, nesse quesito, os dois empataram, porque os dois eles são muito bons. Mesmo o Fenix Pro não tendo regulagem de airflow. O airflow dele é bem restrito. Você consegue regular de uma forma que não é oficial, assim, que a marca diz, que é tirando a ferramenta que ele tem na parte inferior. Se você tira aquela ferramenta, ele fica com 2 buracos. Então você acaba, tipo, jogando mais ar onde fica a câmera dele. Então isso é muito interessante. Agora, o próximo ponto seria a questão do custo-benefício entre eles. A principal questão desses vaporizadores é que eles são completamente diferentes, são completamente opostos, porém são os vaporizadores que mais vão agradar as pessoas que estão iniciando no meio da vaporização, porque você consegue ter um vaporizador de extrema qualidade e que literalmente tem funções que vaporizadores de R$4.000 também têm, e eles vão te entregar muito, mas tipo muito mesmo. Pontos de atenção para cada vaporizador seria bateria. Se você busca uma bateria melhor, eu diria para você ficar com o Stary, porque o Stary ele tem a bateria removível, então você consegue tirar a bateria 18650 dele e literalmente, se acabar a sua bateria, você só pega outra 18650 e coloca nele para poder continuar a sessão. O Fenix não. O Fenix, se acabar a bateria, você tem que parar, colocar ele para carregar no carregador e esperar o tempo dele, que é em torno ali de uns 80, 90 minutos para carregar 100%. O Stary não. O Stary, se você carrega com um carregador de bateria externo, você consegue carregar ele ali em 1 hora, 55 minutos no máximo ali. Se você busca uma bateria, eu diria para você ir de Stary. Se você busca um dispositivo que vai te trazer uma sessão mais leve, por exemplo, se você fizer 3 sessões seguidas, eu diria o Fenix Pro. Por quê? O Stary, ele tem um bocal que aquece muito, mas ele fica muito quente mesmo. Se você coloca a borrachinha que vem com o dispositivo, ainda você consegue dar uma segurada naquele calor. Mas se você não coloca, é impossível você ficar com ele, porque ele fica muito quente. O Fenix não, o Fenix, como é um bocal de vidro, ele consegue dar uma resfriada mais rápido, então você consegue ir utilizando ele no decorrer do tempo. Então esse também é um ponto que para muitas pessoas é importante e que para mim quem ganha é o Fenix Pro. Agora, se você busca uma questão de manutenção mais simples, aí eu tenho que te dizer que também o Fenix impressiona muito, porque o Fenix ele tem uma câmera que é removível. Então você consegue remover a câmera do dispositivo, deixar ela imersa no álcool isopropílico, e dica-se de passagem, eu vou ensinar no canal aqui como que limpa o Stary e o Fenix Pro da maneira correta. Se você coloca essa câmera no álcool isopropílico, deixa lá uns 15 minutos, depois limpa, ela fica 0. Então você tem essa manutenção melhor. Porque, por exemplo, você vai pegar o bocal do Fenix Pro, vai desmontar ele, colocar o vidro, a peça de plástico vai deixar de lado, porque ela não pode pôr no álcool isopropílico, senão mancha. Então você deixa o vidro, deixa a borrachinha, deixa a telinha, que aquela borrachinha assim pode ir no álcool isopropílico, deixa lá uns 15 minutos, depois limpa também, tá 0 bala. E o Stary não, o Stary você tem que tirar o filtro dele, que às vezes tem chance de quebrar o filtro do bocal. O bocal também é meio chatinho, às vezes tem chance de quebrar. Então tem que sempre ir na moralzinha, eu fazendo algumas limpezas nele. Eu quase quebrei o bocal, então eu tive que ir meio que tranquilo. Também a câmera dele tem que ter muito cuidado, porque eu já vi muitas pessoas falando sobre o sensor error, porque a câmera riscou, alguma coisa do gênero. Então tem que tomar cuidado para não zoar. Nessa questão de limpeza, eu diria o Fenix Pro também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso review comparativo. Ambos os vaporizadores são de extrema qualidade, e são vaporizadores que o custo elevado é quase R$1.000, porém são vaporizadores que entregam muito mais do que vaporizadores de
2.000, 3.000, 4.000 reais, sabe? Então eles são vaporizadores ótimos, excelentes, que vocês podem comprar de olhos fechados, que não vai atrapalhar vocês. Vai ser uma experiência incrível, assim como foi pra mim durante esses meses. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu deixei aí o vídeo rolando. Então em alguns momentos do vídeo eu mostro o teste de tabaco, mostro uma tabela comparativa, mostro o tamanho deles, mostro as funções deles. Então, muitos pontos eu vim deixando no decorrer do vídeo para vocês irem analisando, para ver qual que se encaixa melhor para vocês. E é basicamente o veredito final. Se você busca um vaporizador que seja robusto, que tenha bateria removível, que você consiga regular o airflow dele de forma precisa, e vai ter diversos outros pontos e acessórios que você consegue conectar nele, como adaptador de bong, enfim, que é mais fácil de encontrar, você escolhe o Stereo. Se você busca um vaporizador que é mais leve, tem uma carcaça um pouquinho mais sensível, consegue remover a câmara, o bocal é regulável, a tela dele é muito maior, o airflow dele é um pouco mais restrito, então eu diria para você ir de Fenix Pro. Espero ter ajudado todos vocês. Agradeço de coração o like, um comentário, um compartilhe, e até o próximo vídeo. Chapado de informação, tchau!